Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Abra aí a sua Bíblia, mais uma vez a pastora pede, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. E aí diz no capítulo 1, no verso 1. Vamos lá? Deus ainda realiza sonhos, creia nisso. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efrateu. Esse homem, o Elcana, tinha duas mulheres. O nome de uma delas era Ana, e o nome da outra era Penina. A diferença entre as duas: Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. É interessante. A Penina tinha um monte de filhos, a Ana não tinha, ela era estéril. Mas a Ana tinha um amor de Elcana que a Penina não tinha. Uma tinha uma coisa e a outra tinha outra. Vamos lá. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Então você vê que era um homem de Deus. Para onde que ele ia? Lá em Siló. E lá em Siló é onde estavam os sacerdotes. E ali estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Aqui só o Senhor é Deus, né? 4. Sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício para Penina, para sua mulher, né? E para todos os seus filhos e para todas as suas filhas. Meu Deus, que ventre fértil. Mulher era cheia de filhos e filhas. Gerava com facilidade. Porém, Ana, a ela, né, ele dava uma parte excelente, caprichava um pouco mais, porque ele amava Ana. Não disse para você? A Penina tinha filhos, mas não tinha o amor de Elcana. A Ana não tinha filhos, mas tinha o amor de Elcana. Aí vai vendo. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Vamos parar um pouquinho aqui. História de uma família: Elcana, o marido, suas mulheres, Ana e Penina. Ô pastora, se o homem tem que ser marido de uma só mulher, aqui ele tinha duas. Culturalmente, a gente sabe no Antigo Testamento que, por causa da cultura da época, eles tinham mais de uma esposa. Mas você sabe que no princípio não foi assim. Lá no Éden, Deus, ele, quando abençoou o primeiro casal, 2, 3, 4, 5 mulheres a Adão, Deus deu uma só. E Deus uniu aquele casal e disse, né, até mesmo ali, que o que ele estava unindo, né, até mesmo ali, estavam se tornando uma carne só. E Deus abençoou aquele primeiro casal. Lá em Mateus 19, quando Jesus é questionado por que Moisés deu a carta de divórcio, Jesus remete ao princípio. E ele foi bem claro: Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas lá no princípio, olha lá, Deus criou, né? Ele fala aí, ó, ele porém respondendo disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez o quê? Macho e fêmea,
né? E abençoou ali, dizendo: deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, já serão dois numa só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. E, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A gente fica com a palavra de Jesus e não com a cultura. Quem está entendendo, diga amém. É tão claro, né? Mas tem gente que, quando quer desobedecer, acha pelo em ovo. Deus me livre, né? Mas voltando à palavra do Senhor. Eucana, você já viu aí, eu já adiantei, tinha Ana, que tinha o amor de Eucana, o amor do seu marido, e tinha Penina, que era uma mulher cheia de filhos, uma mulher que gerava. Vamos falar de quem aqui hoje? Ana. A Ana, ela tinha um sonho. E qual que era o maior sonho da vida de Ana? Ser mãe. Ser mãe. Esse era o sonho dela. Só que em vez desse sonho se realizar, ela tinha um verdadeiro drama na vida. Essa mulher já era casada, não conseguia gerar os filhos que ela tanto desejava, e isso a tornou uma mulher angustiada. Ela tinha uma angústia na alma que transparecia para todo mundo ver. A Bíblia diz que quando o nosso coração está feliz, está alegre, o nosso rosto aformoseia, ou seja, nosso rosto fica feliz também, você exala isso, você transparece isso. Mas quando o coração está tristinho, olha lá, o coração alegre, fala que isso aí é melhor do que qualquer creme cosmético. É porque é verdade, irmão, não sou contra não, eu também uso os creminhos, né? Passa uns creminhos, né? A gente não passa, as mulheres aí, cadê as mulheres de Deus aí? Né? Tem os homens também que gostam, né? De passar uns cremes aí, né? Mas geralmente é mais mulher, né? Gosta de usar uns cremes. Não vou falar das marcas aqui, né? Mas as irmãs às vezes gostam. Mas vamos lá. Mas não adianta ficar enchendo a cara de creme. Não adianta encher a cara de maquiagem se o coração não está legal. O melhor tratamento de beleza que existe, uma vez eu fiz um encontro de mulheres e eu falei sobre isso, é o melhor tratamento de beleza. É cuidar do coração, porque a Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Aformoseia o rosto. Mas pela dor do coração, que era o caso da Ana. Ela se tornou uma mulher, o tempo foi passando, e por ela não conseguir realizar esse grande sonho, o coração dela ficou muito amargurado. O coração dela ficou muito angustiado. E ela já transparecia isso. Ela nem fazia mais questão de esconder. Ô pastora, porque ela deixava isso notório para todo mundo ver. Você vai ver no versículo aí que ela não comia, ela não bebia. O semblante dela era triste por causa disso. Que ela não conseguia realizar esse sonho. A Bíblia diz: o espírito se abate quando ele o coração está doente, quando o coração está triste. E a falta de realização de um sonho pode abater um coração? Claro, claro. Então você tem que se identificar aí nesse processo de espera, para que o sonho de Deus se realize na sua vida. Como está o seu coração? Porque o de Ana não estava legal, não. Ô pastora, não estava, não. Ela tinha uma angústia muito grande na sua alma. Tem gente que anda assim. Às vezes até tenta esconder, passam as maquiagens aí, mas a dor está lá dentro. A frustração de não ver o seu sonho realizado.
Só que Ana, apesar dessa angústia que ela tinha muitas virtudes. E ela é uma mulher de Deus que nos ensina. Quando a gente tem essa angústia na nossa alma por um sonho que ainda não se realizou, a gente precisa buscar a Deus. E foi o que ela fez. E foi o que ela fez. Quem está entendendo aqui, diga amém. A Bíblia diz aqui, ó, vamos ver. Apesar não, além da Ana não conseguir ter o seu sonho realizado, ela tinha uma verdadeira pedra no sapato dela. E não era só a Penina, tá? Não, a Penina é que fica mais evidente aqui. Que a Bíblia dá o detalhe que a Penina era uma rival mesmo. Não, competidora é o quê? Competidora é o quê? Se está competindo é o quê? É rival. Amiga que não era. Então a Penina era uma rival dela. E ela fazia questão de deixar a Ana mais para baixo ainda. Aí eu falo, essa aqui era a primeira assassina de sonhos. Que é isso, pastora? Porque ela tentava de todas as formas. A Ana já não estava legal. A Ana já não estava bem. A Ana já tinha uma angústia na sua alma por não conseguir ser mãe. E a Penina, você vê lá, ó, a irritava para deixar ela brava. Já enfrentou isso? Misericórdia. E às vezes as pessoas estão tão próximas. Tem muita gente de Deus perto da gente que sempre tem uma palavra de Deus para nos fortalecer na fé e nos motivar a seguir em frente. Mas tem muita gente, às vezes, que está perto, irmão, que lança palavras, que lançam atitudes para tentar, o quê? Enterrar os nossos sonhos. E a Penina era uma dessas. A fazer a questão. Aí, Ana, estou cheia de filhos e filhas, e você? Você não consegue dar um filho para o seu marido. Ah, misericórdia. E aí a Ana, ó, vamos lá, 7. Não vou demorar muito aqui. Assim o fazia ele, né, de ano em ano, ele ia subir à casa do Senhor, e assim, toda vez, a outra a irritava. Aí a Ana fazia o quê, igreja? Chorava. E não conseguia comer, de tão triste que ficava. E aí o Eucana, todo preocupado, que amava demais essa mulher, ele falava: Ana, por que você está chorando, minha mulher? Por que você não come, minha mulher? Por que você está assim, minha florzinha, né? Aí diz ela, ó, porque está mal assim o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Aqui, apesar dele amar muito a sua esposa, você não vê um tipo de incentivo também para que ela realize o sonho. Ô, pastora, ele está mais ou menos dizendo assim, se conforma. Quer dizer, o meu amor para você não é melhor do que 10 filhos? Quer dizer, não tem problema. Para mim não tem problema, Ana, que você é estéril. Eu te amo do mesmo jeito. Tinha uma compreensão, sim, mas não tinha nenhum tipo aqui de incentivo para ela acreditar que o sonho dela iria se realizar. Porque se ela se conformasse também em ficar só com o amor do Eucana, ela nunca geraria o quê? Filhos. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Cuidado com conformismo. Ai, a vida é assim mesmo. Está difícil para todo mundo. Nessa vida não é todo mundo que consegue. Nessa vida não é todo mundo que tem tudo o que quer.
Fazer o quê? Eu já me conformei. A compreensão aqui de Eucana não ajudava ela a realizar o seu sonho. E vou repetir, porque se ela tivesse conformado, ela não teria realizado o sonho. Ô pastora, sim. Meu marido não liga mesmo, ele me aceita do jeito que eu sou, graças a Deus. Amém, tem que ter a compreensão. Mas ela não se conformou, não. Tá bom, eu tenho o seu amor, Eucana, eu também te amo, mas o meu sonho é ser mãe. Quem está entendendo, diga amém. Ela perseguiu o seu sonho. Vamos adiante. Então Ana se levantou. Até quando você vai ficar chorando? Tem uma hora que você tem que se levantar. Você quer ver esse sonho se realizar? Claro que eu quero, pastor. Então chega uma hora que você tem que se levantar. Porque só ficar chorando, só ficar triste, não comer nada, ou comer tudo, né? Porque tem gente que é o inverso, tem gente que não come. E tem gente que quando está triste parece uma capivara raivosa, né? Come tudo que vê pela frente. Ô pastor, brrr, come tudo. Se entope de açúcar, se entope de comida, para se sentir melhor. E fica pior. Porque o excesso, diz que todo excesso esconde uma falta, né? É uma frustração que a pessoa tem. Pois bem, até quando? Vai ficar só chorando, só ficar aí murmurando que não consegue. A Ana se levantou. Chega uma hora que espiritualmente a gente tem que se levantar também. Chorar é errado? Claro que não, nós somos seres humanos. Mas chega uma hora que você tem que secar essas lágrimas aí de tristeza e se levantar para chorar na presença de Deus. Então é você que toma a decisão. Você está disposta a perseguir o sonho de Deus para a sua vida? Eu estou, então se levante. Então se levante. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que comer, beber em Siló, você viu que ela não comia, né? E o Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, o que essa mulher fez, igreja? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Ana tinha uma virtude, qual? Fé. Ela sabia que não era Penina, ela sabia que não era Eucana. Ô pastora, ela sabia que era somente Deus que poderia realizar o seu sonho. Porque tem gente que fica triste por não realizar o sonho e só chora, só vive triste, passa a vida toda só reclamando. A Ana não, ela tomou uma atitude. Para que isso mude, para que essa situação se reverta, eu vou diante daquele que tem poder para fazer o meu ventre estéril gerar. E a Bíblia diz que ela se levantou, foi para dentro da casa de Deus, e lá dentro da casa de Deus, essa mulher orou ao Senhor. É a primeira pessoa para quem você tem que entregar os teus sonhos. E você tem que ser sincero, sincera com Deus. Senhor, está aqui, esse é o meu sonho. Claro que eu quero que os sonhos do meu coração estejam alinhados com os sonhos do Senhor para a minha vida. Mas eu estou colocando diante do teu altar, diante do Senhor, aquilo que eu sonho. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa colocar. É para Deus que você leva os teus sonhos. E a Bíblia diz que ela fez um voto naquele dia dizendo: Senhor dos exércitos. Ela sabia quem era Deus.
Ele é o Jeová Sabaote, diga amém. Ele é o Deus que dá ordem aos seus exércitos celestiais. E ele diz assim, ó, ela diz assim: se o Senhor benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim o Senhor se lembrar, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Eu estou fazendo um voto com o Senhor aqui hoje. Qual? Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana perseguiu o seu sonho. Ela tinha a compreensão do seu marido, ela tinha a outra que vivia, até mesmo ali tirando o sarro dela, menosprezando, humilhando ela. Ana foi diante de Deus e colocou diante de Deus o seu sonho. E é o que eu e você temos que fazer. Ô minha irmã, meu irmão, faz uma oração séria a Deus. A Ana foi bem clara: Deus, o que eu quero é ter um filho. O que eu quero é realizar esse sonho de gerar uma criança. Quem está entendendo? E ela fez o voto, e o Senhor me dando esse filho, varão, eu prometo, eu faço um voto ao Senhor. Eu entrego ele ao Senhor por todos os dias da vida dele. Você sabe que esse período era um período de grande escassez de sacerdotes. A Ana tinha um sonho e Deus tinha um sonho maior ainda. Mal sabia ela que ela ia ser a mãe do grande profeta e sacerdote Samuel, um dos maiores da Bíblia. Só porque não desistiu. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus pode te levar muito além. Dá muito mais do que você está pedindo a Ele. E aí, vamos lá. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua... Ela perseguiu o sonho. Ela perseverou em orar. Em nome de Jesus, não desista dos seus sonhos. Em nome de Jesus, não desista de orar sobre as promessas de Deus, para que os sonhos do Senhor se realizem na sua vida. Alguns já desistiram e precisam, em nome de Jesus, com essa mensagem hoje, voltar a sonhar, voltar a acreditar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual é o seu sonho? O de Ana era ser mãe. Agora vem lá, a mulher perseverando, verso 12, o Eli, o sacerdote, começou a reparar na boca dela. Que é isso? Que essa mulher está fazendo aqui dentro da igreja aqui, dentro do templo aqui? E a Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, mas não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, por bêbada. Aqui o sonho dela podia ter morrido, viu? Primeiro lá a Penina, depois o marido, e agora o sacerdote. Podia ter enterrado o sonho dela. Ô pastora, sim. O sacerdote chamou ela de bêbada. Bom, se você é acusado do que você não é, se não guardar o seu coração, a Ana poderia ter saído do templo sem a bênção. Só Deus sabe da sua luta, só Deus sabe da sua aflição, só Deus sabe da angústia da sua alma. Aí o sacerdote, que tem que abençoar, chama ela de bêbada.
chama ela de embriagada, chama ela até mesmo ali de um nome que ninguém gostaria de ser chamado. Agora você imagina se fosse nos dias de hoje. Muitos aqui diriam: nunca mais volto nessa igreja. Eu nunca mais volto nesse templo. Eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Porque hoje a gente vive uma geração que você não pode falar nada. Estava ouvindo ontem um missionário pregar, um homem que foi falar para ele, falou: missionário, não estou gostando muito das mensagens do Senhor por esses dias não, porque o Senhor só está pregando arrependimento. Eu falei: meu Deus do céu. Ele nunca leu a Bíblia, não? Eu fiquei pensando. Eu falei para o meu marido depois, acho que ele não, né? Qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou quando ele assumiu o ministério? Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. E a gente já pensa que Jesus chegou realizando os milagres, realizando os prodígios. Não, a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Corrigindo aí, não de Deus, dos céus. Essa foi a primeira pregação de Jesus. Arrependimento. Quem está entendendo aqui, diga amém. Se arrependam dos seus pecados, porque o reino dos céus chegou a vocês. Mudem as suas atitudes. Quem está entendendo? Mas a gente está vivendo essa geração que você não pode pregar a verdade, que as pessoas se ofendem. As pessoas querem ser abençoadas, mas não querem deixar o pecado. Quem está entendendo? Vamos lá, o que aconteceu aí? Porém, Ana, com toda humildade, com toda submissão à autoridade eclesiástica, ela disse assim: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, o que eu estou fazendo aqui é derramando a minha alma perante o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que humildade, que submissão. Porque hoje a gente vive também numa geração que não quer se submeter às autoridades. Ô pastora, você quer ser uma bênção na vida, você tem que aprender a honrar as autoridades constituídas por Deus. Primeira autoridade que nós temos que respeitar, honrar e obedecer são os nossos pais. Jesus, lá em Lucas 2:51, vai aparecer aí para você. Isso é para jovem, mas é para quem já é barbado também, tem pai e mãe. Aquele só tinha 12 aninhos de idade. O menino tinha sumido, lembra que aflição, coração dos pais. E a Bíblia diz que Jesus desceu com eles, foi para Nazaré, porque eles eram, e era-lhes sujeito. Tem tradução que fala, porque era obediente. Aí, olha lá, ó. Então, Jesus voltou com os seus pais, que era, no caso aqui, a Maria e o José, para Nazaré, porque o menino tinha sumido, lembra? Uma aflição só. E continuava a ser o quê? A ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso aonde? Então Jesus, ele veio como homem. Você sabe disso? E com 12 aninhos, um adolescente, ele era obediente aos seus pais. Ele honrava os seus pais. Hoje a gente vê uma geração que não respeita pai e mãe, que não obedece.
que se a mãe pede para fazer alguma coisa, depois eu faço. E depois passa 1 hora e ainda não fez. Que ensinar isso para as crianças, para os adolescentes. Aí lá fala para a irmã Regina, a pastora falou para você dar Lucas 2,51 para os adolescentes aqui hoje. Porque é o que a palavra ensina. Quem está entendendo, diga amém. Jesus é o nosso exemplo. Jesus, ele respeitava as autoridades constituídas por Deus. Mesmo sendo filho de Deus, ele foi até João Batista, para que João Batista o batizasse nas águas. E o João ficou todo desconcertado. Não, eu que tenho que ser batizado. João falou para Jesus, Jesus falou, não, para a gente cumprir toda a justiça, você tem que me batizar. Eu estou debaixo da tua autoridade aqui. Ele sabia respeitar, porque João era um profeta. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que não respeita as autoridades eclesiásticas. Tem coragem de falar mal do pastor e tudo mais. E Jesus era submisso ao Pai, todo mundo sabe disso. Era ou não era? Lá no Getsemane ele ora, Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Mas eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer. Eu estou aqui para fazer tua vontade. E a gente tem que respeitar também a autoridade de Deus. Sim ou não? Jesus respeitava as autoridades políticas? Quando ele falou, dai a Deus, mas dê a César o que é de César. Do imperador o que é do imperador. Ele era obediente, sim ou não? Claro que era. Ele era submisso às autoridades. Ah, mas eu não... Você pode não concordar, mas respeitar é o mínimo que um cristão tem que fazer. Você quer ser uma bênção na vida. A Ana já sabia disso. E ela não foi contra o sacerdote, mesmo chamando ela de bêbada. E aí a Bíblia diz, não tenhas, pois, a sua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, da minha frustração eu tenho falado até agora. Sacerdote de Deus, eu estou aqui só porque eu tenho um sonho. Diga amém? Então respondeu Eli e disse, então, vai em paz. Era ele que tinha a bênção, diga amém? Para dar a ela. E que o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Então, Ana, eu te abençoo. E o que você está pedindo a Deus que lhe seja concedido pelo Deus de Israel. Pode ir em paz. Então, quando ela recebeu essa palavra de bênção, essa mulher era uma mulher de tanta fé, que ela recebeu a palavra. Olha o versículo seguinte, já encerrando aí, ache a tua graça, a tua serva graça em teus olhos. O favor, Eu estou aqui para receber o favor de Deus. E assim a mulher se foi, até mesmo a mulher se foi, no seu caminho, e comeu. Lembra que ela não comia? E a Bíblia diz que o semblante dela já não era o quê? Triste. Ela saiu do templo com um semblante alegre. O que significa isso? Que a alma dela foi curada antes do ventre dela ser curado. Tem gente que quer que o ventre seja curado, mas a alma está doente. Primeiro ela recebeu a cura na alma, depois o ventre dela foi curado. Tem gente que enquanto não perdoar quem precisa perdoar, enquanto não curar a alma, o ventre e as demais coisas não serão também curadas. Pastor, assim?
o semblante feliz só era sinal que o coração dela estava curado. E aí é tão bonito quando ela chega, isso foi lá em Siló, né? Aí quando eles se levantam de madrugada, adoram perante o Senhor, eles voltam para Ramá, aí eles vão para casa. Porque, com todo respeito, tá? Uma mulher amargurada, irmão, o marido não quer nem chegar perto. E a mulher também não quer nada. E você vê que o fato dela não ser mãe, já está com o coração muito triste, um coração muito amargurado, com certeza estava abalada aí a relação desses dois, porque como que vai relar numa mulher amargurada? Que só chorava. Mas agora a mulher estava feliz, estava alegre. E com certeza Eucana, mulher, você está diferente. E com certeza ela deu testemunho de tudo. E a Bíblia diz que quando eles voltam para casa em Ramá, Eucana conheceu a Ana, quer dizer, se relacionou com ela. E a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. E o ventre dela foi curado. Diga glória a Deus. E o sonho dessa mulher foi realizado. No capítulo 2, para a gente encerrar, vamos lá? O que aconteceu, pastora? Olha que bonita aí. Quando ela vai entregar o menininho. Deixa a pastora pegar aqui que eu perdi o versículo aqui. Ah, tá, é no capítulo 1 mesmo. O versículo é o 26. Capítulo 2 é o cântico dela, depois se você quiser ler. Capítulo 1, né, mesmo, o verso é o 26, está até anotado aqui. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma. Ela falando com o sacerdote. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Lembra de mim? Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao... Ela foi cumprir o voto, ela foi entregar um menino no altar. Mas que testemunho lindo. Imagina o sacerdote: oh, eu lembro de você sim, eu achei até que você estava bêbada. E você ali, até mesmo com toda humildade, disse para mim que você estava derramando perante o Senhor a sua alma. Eu lembro. Eu liberei a bênção sobre você, então, está aqui o neném, né? Ele tinha desmamado, foi entregado lá no altar da casa de Deus. Irmã, creia que você vai voltar aqui também nesse templo para dar o testemunho. Pastora, lembra aquele dia que a senhora pregou aquela palavra? Então, naquele dia eu tomei posse da minha bênção. E está aqui o meu testemunho para glorificar o nome de Jesus. Amém?